shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Ingosi, igukangele, and give you peace. Bom dia, igreja, sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo. Eu sou o David, esta é a minha esposa Arsênia e queremos, em nome da Igreja de Cristo Internacional, desejar a todos boas-vindas. Eu vou pedir desde já à minha esposa para tecer algumas considerações e também leitura de uma escritura. Bom dia, igreja. Para a nossa abertura do culto de hoje, vou partilhar a escritura de Isaías, que está no livro 40 e versículo 31. Passo a ler. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém. Muito obrigado pela escritura. Vamos a Deus em oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai nosso Criador, muito obrigado, Deus Pai, pelo tempo que nos concede, para que, Deus Pai, consigamos acordar por mais um dia. Pedimos, Deus Pai, desde já, a sua presença, Deus Pai, nesse dia dominical, para que, Deus Pai, tudo que vai ser feito, Deus Pai, seja para a sua glória e nossa salvação também, Deus Pai. Pedimos, Deus Pai, desde já, Deus Pai, para que inspire nossos irmãos que vão fazer a pregação, para que tudo que vão ser pregado aqui, Deus Pai, entre no fundo dos nossos corações e nós ponhamos em prática no nosso dia a dia, Deus Pai. Oro, Deus Pai, peço a renovação, em nome do seu Filho amado que morreu na cruz em busca da nossa salvação. Amém. Amém.
Shalom a todos os irmãos. Sou Elias,
Estou com a minha esposa aqui, Angelina. Deus nos escolheu hoje para dirigirmos a Santa Ceia. Conhecemos o que é isso. Em Isaías 53, versículo 3 até 12, diz assim a palavra de Deus. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Versículo 5 diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Glória a Deus. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra, irmãos. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Vejam só, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou dele. Com o que ia acontecer com ele, ele foi expulso do mundo dos vivos, ele foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os riscos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, o nosso Senhor. E verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. 12 e último: por isso eu lhe estarei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Palavra do Senhor. Amém. Caros irmãos, em 1 segundo ou 2, eu quero traduzir isso aqui. Pais, ouviram o que a palavra de Deus nos conta a respeito do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Este Deus que se fez carne e veio sobre esta terra, procurando o que estava perdido na presença dele. Sofreu tanto pecado que nem lhe mereceu, tanto sofrimento, tanta perseguição, sem nenhuma culpa. Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo é o Salvador. Foi ferido, foi julgado, sangrou, deitou seu sangue sobre esta terra por causa dos meus e os seus pecados, irmão. Amém. É um momento de reflexão. Será? Eu e você, tenho plena certeza que tu não farias isto, eu não faria isso. Para a própria minha esposa, que eu amo, que está aqui ao meu lado, ela sofrer e eu dizer: no seu lugar eu vou restituir. Seria difícil, irmão. Mas Jesus, ele te ama. Trocou a vida dele para que você hoje fosse isso que você é. Caro pai, caro minha mãe, meus irmãos, vamos sentir este momento. Se fosse um álbum, era um álbum
que nós devíamos abrir e vermos os ferimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que nós, a família Elias, hoje, por termos dado esta oportunidade, entrarmos no momento de sermão que nós queríamos dar-nos. E sendo assim, termino por aí. Tinha para dizer, mas o tempo é curto. Assim, vou orar na presença de Deus para agradecer esta palavra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor nos reservou o dia de hoje para que a família Elias testemunhasse este momento da Santa Ceia. Onde nós ouvimos e sentimos profundamente dentro dos nossos corações Amém. a respeito do amor do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele teve para com a nossa vida, a minha vida. Entregou a sua vida para mim. Para que isto tudo que eu sou hoje, eu fosse. Se Ele não se entregasse, não sei o que ia acontecer ao mundo. Por isso, Pai, esta palavra é uma palavra que nos dá coragem e que nos ensina. Fique com todos e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you And give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Ingosi, igukangele, and give you peace. Amen. Bom dia, igreja. Neste momento nós vamos tirar as nossas ofertas aos necessitados. Mas antes eu gostaria de pudéssemos ler juntos o livro de Gálatas 2, versículo 10. Diz assim a Bíblia: E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Paulo refere que nas suas viagens missionárias, uma coisa ele não se esquecia, além de pregar o Evangelho: lembrar-se dos necessitados. Certa vez, muito antes até do Covid, certo irmão comentou que estava comovido, porque depois de visitar um dos nossos irmãos, ele não imaginou a necessidade que aquele nosso irmão passava. E de certa forma eu também me identifiquei com o mesmo sentimento que aquele irmão tinha. Muitas das vezes, nós pensamos de forma superficial que as pessoas estão a passar pelas mesmas circunstâncias em que nós estamos a passar ou em situações melhores. Mas no momento que nós vamos visitar, no momento que nós ligamos para profundamente saber como é que o nosso irmão está a passar, aí nós nos apercebemos da necessidade do nosso irmão. E quando isso acontece, nós realmente não temos como sair sem fazer nada. Nós nos apercebemos que talvez a nossa oferta não está sendo generosa. Nós nos apercebemos talvez que não estamos a dedicar amor e atenção um pelo outro. Neste período de Covid-19, que já passam mais ou menos 7 meses, a igreja tem feito essa assistência aos necessitados. Eu penso que nunca a igreja assistiu tantas pessoas ao mesmo tempo. Atualmente, o Ministério da Benevolência está assistindo a mais de 14 famílias, totalizando acima de 40 pessoas, isso incluindo crianças.
Toda essa assistência tem sido possível graças a contribuições ou a contribuição que cada um dos membros tem feito. Mas nós sabemos que nem todos têm se dedicado a esta causa. Nem todos têm real dimensão de qual é a necessidade dos nossos irmãos. Talvez até alguns se esqueceram que há necessidade, gente. Mas eu gostaria de lembrar que dentro da igreja existe necessidade. E para nós continuarmos a prover essa assistência, de forma que não haja necessidade entre nós, nós realmente precisamos estar envolvidos nesta causa. Perceber o que está acontecendo no nosso grupo de família. Perceber como é que está vivendo cada um dos nossos irmãos neste momento. Aí nós vamos perceber que talvez devemos ser mais justos até nas nossas contribuições. Eu queria neste momento encorajar a toda a igreja a podermos nos comunicar mais com o interesse realmente de prover assistência a cada um de nós, de forma que realmente possamos mostrar o nosso amor um pelo outro. Que Deus abençoe a todos e neste momento eu vou orar pela nossa oferta. Vamos orar. Senhor Deus, bem sabemos, Pai, que o seu nome é glorificado com o alívio que é proporcionado aos necessitados. Deus Pai Santo, neste momento eu quero pedir que o Senhor possa estar com todos nós, de forma que o Senhor possa tirar toda a barreira que impede a cada um de nós, Pai, de nos lembrar daqueles que mais necessitam. Deus, que estas ofertas forem aqui tiradas sejam aromas agradáveis a Ti e que o Seu nome seja bendito e glorificado hoje e eternamente. Em nome de Cristo nos oramos. Amém. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you And give you peace. Bom dia, igreja, bom dia, família. É sempre uma alegria e um prazer entrar na sua presença para mais um dia do culto. Mas antes de tudo, ia pedir que fôssemos a Deus oração. Oremos. Pai Santo, Deus amado, eterno Rei, você que é o Alfa, o Ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Senhor, te louvamos pelo dom de vida que nos concede e pelo privilégio que nos dá de poder entrar na tua presença para te prestar culto, mesmo sabendo que não somos dignos, Senhor. Pai eterno, pedimos a liderança do Teu Santo Espírito, Senhor, para que tudo quanto vamos falar, vamos ouvir, Senhor, venha de Ti, Senhor, e sirva somente para nos aproximar a Ti e dar glórias e honras ao Teu santo nome. Quero agradecer e louvar e entregar esta oração nas Tuas mãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, eu oro. Amém. Amém? Ao longo das semanas, nós estávamos aprendendo da série Guiados pelo Espírito Santo. E na última semana, nosso irmão Noah terminou a série com a mensagem As Obras do Espírito Santo. Que mensagem! Nós aprendemos quais eram as obras do Espírito Santo, mas também a nossa responsabilidade no meio de tudo isso, que era de não entristecer o Espírito Santo. Hoje vamos falar de um tema novo, diferente. Conquista a tua coroa. Amém? Este é o tema para hoje. O objetivo final é encorajar a cada um de nós, levantar-se e ir atrás da sua salvação. Amém? Em 2 de Timóteo 4, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, ganhei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém? Paulo dizendo a Timóteo que eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Paulo fala de certezas. Paulo não fala de dúvidas. Ele diz que a coroa de justiça lhe estava guardada.
Amém? Que convicção, que ousadia, que certezas. Paulo disse que ele tinha conquistado a sua coroa pela forma como ele combateu, pela forma como ele terminou a sua jornada e pela forma como ele guardou a sua fé. Mas Paulo também diz que esta coroa será concedida àqueles que amarem a segunda vida, àqueles que amarem a vinda do Senhor. Amém? Que encorajamento! Então nós vamos centrar-se neste versículo ao longo da mensagem, por forma a compreendermos, assim como Paulo, não é? Ele diz que combateu um bom combate. O que é isso, um bom combate? Ele disse que terminou a carreira, mas que carreira é esta que ele terminou? Ele disse guardou a fé. O que é isso, guardar a fé? Para que no fim de nós também podermos afirmar que estamos conquistando a nossa coroa, que a nossa coroa nos será concedida. Amém? Meu primeiro ponto, o bom combate. Em 2 de Timóteo 2, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver por os negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele qual estou. O que nós aprendemos deste versículo é que Paulo primeiro identifica Timóteo como um bom soldado de Jesus Cristo. E a segunda coisa, ele diz que este bom soldado de Jesus Cristo tem um propósito, que é agradar aquele que lhe estou. Desde o dia em que nós dissemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós passamos a fazer parte do exército do Senhor. Nós nos tornamos guerreiros e guerreiras do exército de Jesus Cristo. E a pergunta que fica aqui é: será que nós estamos a ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos cumprindo com o propósito pelo qual nós fomos alistados? Porque a Bíblia diz que o bom soldado não se envolve em questões civis. Será que a sua preocupação, o desejo que você tem é buscar agradar a Deus e fazer a sua vontade? Ou você está envolvido em questões civis e que elas já te atolaram, que você não tem mais espaço para isso? Eu quero falar para aquele que nos está escutando e que não tomou a decisão de tornar Jesus Cristo o Senhor da sua vida. A Bíblia está a dizer que existe um exército e que esse exército é o exército do Senhor. E que cada um de nós precisa fazer parte deste exército. E nós vimos na semana passada que Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas para você que está nos escutando e está perguntando, então como é que eu faço parte desse exército? É simples. A Bíblia diz que arrependa-se e seja batizado e receberás o dom do Espírito Santo. Eu quero falar para você que diz que não, eu já caí. Eu deixei de fazer aquilo que era certo, mas também quero fazer parte deste exército. A Bíblia diz: lembre-te onde caíste e levanta-te. Amém? Arrependa-te, confessa os teus pecados e volte ao Senhor. Amém? Eu quero falar para os pais. É uma responsabilidade que Deus concedeu e o privilégio que Deus nos dá de sermos pais e tios de crianças menores. E neste período de distanciamento social, muitos de nós estávamos à espera de mensagens vindas também em vídeo, mas lamentavelmente não tivemos essas mensagens. Mas por mim, eu penso que é a oportunidade que Deus nos deu
de resgatar a nossa responsabilidade de ensinar as nossas crianças. A Bíblia dá esta responsabilidade não aos titios, não aos pastores, não aos líderes de ministérios, mas dá a si, pai encarregado de educação, a cuidar da sua criança, para que ela tenha noção que tem que lutar, deve ser um bom soldado e deve ir atrás da conquista da sua própria coroa. É responsabilidade dos pais. A Bíblia, em 2 Coríntios 10, nos versículos 3 e 5, diz: pois embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? As armas daqueles que se alistaram para a fileira de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Eles têm capacidade de destruir qualquer argumento, qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nós estamos vendo para que possamos combater um bom combate. Nós primeiro temos que nos alistar e fazer parte da fileira do reino de Deus. Mas não só temos que nos alistar e fazer parte da fileira de Deus, nós temos que procurar agradar aquele que nos alistou. Mas não só nós temos que procurar agradar aquele que nos alistou, nós temos que usar as armas certas para alcançar o bom combate. A Bíblia diz que as armas que nós usamos não são armas humanas, são armas dadas, concedidas pelo próprio Deus, e elas são poderosas para destruir fortalezas. Amém? Que armas são essas? Em Efésios 6, de 13 a 18, a Bíblia diz o seguinte: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia está a dizer que as armas que o soldado de Jesus Cristo tem é a verdade, é a justiça, é o evangelho da paz, é o escudo da fé, é a fé, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o capacete da salvação. Esperança, certeza para onde ele vai. É a oração, é a súplica. Deus diz: se nós sabermos manejar perfeitamente essas armas, nós vamos destruir fortalezas, vamos destruir qualquer pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Que armas poderosas! Mas essas não são as armas os homens usam. Não são as armas humanas. As armas humanas nós conhecemos. O homem, para alcançar alguma coisa, acha que deve subornar, acha que deve mentir, acha que deve matar, acha que deve ser desonesto. Mas Deus diz para seu soldado que ele concedeu armas poderosas, que ele deve ser verdadeiro, que ele deve trazer paz, que ele deve ser justo, que ele deve falar a palavra que ele lhe concedeu, viver a palavra que ele lhe concedeu, que
que ele deve ter a certeza da salvação, que ele deve dobrar os seus joelhos, que deve buscar as coisas que ele pretende por meio de oração e súplica, pois sabe que Deus concederá. Será que você é este soldado? Será que você usa essas armas no seu combate? A Bíblia diz que se você estiver fazendo isso, terá certeza de que você está conquistando a tua coroa. Meu segundo ponto. Termine a carreira. Paulo diz que acabei a minha carreira. Essa expressão de Paulo não se refere muito àquela de Jesus Cristo na cruz, antes de render o Espírito. Ele diz, está consumado. Terminei a carreira. O propósito pelo qual Deus me concedeu, eu fui capaz de ir até o fim. E aqui estou. Terminei a carreira. Paulo também percebia, e nós vemos pela leitura desta segunda carta, que Paulo já estava sentenciado à morte. E ele, neste ponto, ele fala com convicções, com certeza, que aquilo que ele fez-lo agradando ao Senhor. E por isso, ele tinha a convicção de que não prevaricou. Dedicou-se plenamente a agradar aquele que lhe ajustou. E por isso podia encher a boca e dizer, terminei a carreira. Quantos de nós podem dizer que terminaram a carreira? Eu quero falar para você que já iniciou esta carreira. Você que se chama discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que se diz de cristão. A Bíblia, desde o dia que você iniciou a tua carreira, no ponto 1, foi quando você disse, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas será que no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, você ainda continua aquele fervoroso? Ou você é aquele que hoje nem é quente, nem é frio? Você é morno. Em Filipenses 1, no versículo 21, a Bíblia diz, para mim, a Bíblia diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esteja preparado. Paulo diz que a sua vida limitava-se em agradar o Senhor, pois ele diz que para ele o viver era Cristo. A sua carreira era ser semelhante a Jesus Cristo. Era buscar agradar ao Senhor. Ele pegou o padrão certo, aquele quem Deus diz, este é meu filho amado, de quem me agrado. Ele pegou o padrão certo, ele permaneceu no padrão certo. E hoje ele é capaz de dizer que terminei a carreira. Será que cada um de nós pode se levantar e encher a boca a dizer que eu estou combatendo o bom combate? Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou preparado? Porque o segundo ponto ele diz que o morrer é lucro. Amém? Ele diz que morrer é lucro. Este homem estava preparado para viver e morrer. Socialmente falando, a morte é um desastre. Antropologicamente falando, ou humanamente falando, a morte é uma tristeza. Não tem nada a ver com lucro. E quando ela nos aparece,
nós percebemos o cenário de desolação que cria, a tristeza, o ambiente fúnebre. Você que já passou por isso, ou você que está passando por isso, você sabe do que estou falando. Mas se repararem com atenção, é que a morte é todo esse cenário fúnebre, lúgubre, triste, não para o morto que já apareceu, mas para nós que ficamos, para a família, para os amigos, para aqueles que tinham interesse naquela pessoa, para aqueles que tinham expectativas daquela pessoa. Aí sim é uma calamidade. Mas o meu ponto aqui, o ponto do Paulo, ao dizer que para ele a morte era lucro, ele dizia que estava preparado para partir. E a pandemia para mim foi um alerta. Será que eu estou preparado para me encontrar com meu Senhor? Será que eu tenho cumprido com as minhas responsabilidades? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Será que eu estou amando a vinda do Senhor? Mas lendo este versículo, eu percebi, se quisesse alcançar esta coroa, eu tinha que ser um bom soldado. Eu tinha que cumprir com o meu propósito. Eu tinha que usar as armas certas. Amém? E a pergunta que eu faço, será que você ama a vinda do Senhor? Ou a sua vida está de pés a ver? É esta oportunidade que nós temos de nos levantar e fazer diferente. Amém? Meu terceiro e último ponto. Guarda a fé. A coisa que mexe com a nossa identidade, a coisa que nos caracteriza, a coisa que caracteriza as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que espelha o que realmente somos, aquilo que nos motiva a levantar e ir atrás, é esta fé. A certeza de que o que estamos fazendo trará resultados maiores. Pois aquilo que realmente fazemos é o que nós acreditamos. Mas Paulo está falando da fé que vem por ouvir e ouvir da mensagem do Senhor, da palavra de Deus. Em Hebreus 6, 11, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? A Bíblia mostra que é preciso ter fé para cumprir com o propósito pelo qual nós fomos criados, que é agradar a Deus. E ele diz que se nós não tivermos fé, nós não podemos agradá-lo. Ele chama fé o facto de nós crermos que Deus existe. Mas não só crer que Deus existe, mas crer que Deus recompensará aqueles que o buscam. Amém? Isso é que Paulo guardou no seu coração. Paulo guardou que Deus existe e que Deus recompensa. Ele guardou isso no seu coração e fez o que fez, com certeza de que Deus está vendo. Não só que Deus está vendo, que Deus vai recompensar por ele se manter fiel, por ele ser verdadeiro, por ele ser justo, por ele pregar o evangelho da paz, por ele
fé, por ele permanecer na palavra, por ele orar e suplicar, por essa certeza da salvação que vem do Senhor, que vem de Deus. Paulo guardou isso no seu coração e agiu conforme este propósito. Muitos de nós que nos chamamos cristãos, até vamos a uma igreja. Não só vamos a uma igreja, até lemos as nossas Bíblias, até usamos os chavões bíblicos. Aleluia! Amém! A paz do Senhor! Nós usamos isso. Mas as nossas ações refletem outra coisa. Quando nós subornamos para alcançar as nossas facilidades, é porque acreditamos que a justiça, a integridade não vão nos levar a lugar nenhum. Quando nós adulteramos, quando nós mentimos, quando nós fornicamos, quando nós somos imorais, é que nós acreditamos que a castidade, a honestidade, não nos trarão os prazeres que nós queremos, não nos trarão a alegria que nós buscamos. Esta é a nossa fé. Mas Paulo diz que você tem que guardar uma fé diferente. A fé que se baseia na palavra, que se baseia no conhecimento do Senhor. Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras de fé. Minha oração para hoje é que cada um de nós possa ir atrás da sua coroa. Possa ter certezas aonde está pisando, os passos que está dando. E a mensagem hoje nos ajuda a compreender que temos que ser bons soldados para que cheguemos a alcançar a coroa. E ser bom soldado significa agradar aquele que o alistou, agradar ao Senhor e não se envolver em questões civis. Você não pode ter as mesmas preocupações que o mundo tem, mas o desejo que tem que estar em ti tem que ser agradar ao Senhor. Ser um bom soldado significa usar as armas certas. Você não pode manejar as armas humanas contando que vai alcançar resultados divinos. Não. Esta não é a regra do jogo. Você precisa estar preparado. Você precisa ser inabalável nos teus princípios. Precisa terminar a sua carreira. Você e eu precisamos guardar a nossa fé até ao último dia. E para Deus vai a glória. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus amado, eterno Rei, bendito Senhor. Viemos hoje agradecer pelas mensagens maravilhosas que o Senhor nos concedeu. A mensagem da ceia, nos levando, Pai, de volta à cruz, Senhor. A recordar a morte, sepultura, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, a fazermos uma introspeção e análise, se ainda, Deus, valorizamos este legado que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, a mensagem da contribuição, nos levando, Deus, a ser, Pai amado, generosos uns para com os outros, pois esta é uma característica daqueles que buscam te agradar, Senhor. Pai eterno, Deus amado, e agora a mensagem do fecho, que nos ajuda, Pai amado, Pai, que nos ajuda a compreender que é preciso nos levantarmos, Pai, para alcançarmos a coroa que o Senhor tem guardado
para aqueles que amam sua segunda vida. Pai eterno, por favor, permita que todas essas mensagens tenham penetrado nos nossos corações e tenham encontrado espaço para poder fluir em nós, Pai. E que, Deus amado, nós possamos saber traduzir com ações tudo quanto aprendemos. E por Cristo Jesus, nosso Senhor, eu oro. Amém? Desejo continuação de um bom domingo e uma boa semana para todos. Amém.